Independência do Haiti. Por que a gente fala, né, e vê a independência do Haiti aí, tipo, separado, né? O que tem de especial? O que acontece? A independência do Haiti, assim como a independência de muitas colônias, né, aqui da América espanhola, sobretudo, elas vão ter uma certa influência do que está acontecendo lá na Europa. Por quê? Quando o Napoleão ele se torna o rei, né, imperador de Portugal, melhor dizendo, ele passa a dominar territórios. E um desses territórios que o Napoleão domina é a Espanha. E aí, as colônias aqui, né, que eram da Espanha, elas ficaram meio tipo, mas ué, né? Se agora nem a Espanha é a Espanha, por que a gente vai continuar sendo da Espanha? E o Haiti, né, especialmente, ele tem essa influência por conta da França, né? Porque o Haiti era uma colônia francesa e não tinha uma divisão ali, né? Então uma parte dessa ilha que a gente está vendo aí no mapa, que hoje é dividida em República Dominicana e Haiti, uma parte dela tinha a colonização francesa, tá? Então, a independência do Haiti, ela tem vários elementos diferentes, né? Então, o fato do Haiti ser uma colônia da França, né, aqui na América Central, e não espanhola ou portuguesa, né, ou inglesa, que era o mais comum, especialmente portuguesa e espanhola. E um detalhe importante é que a independência do Haiti, ela vai ser uma independência primeira, então é a primeira nação independente do Caribe, e ela vai ser também a primeira república negra do mundo, porque a participação dos escravos vai ser muito forte nesse processo de independência, tá? Bom, então, o que acontece? Até o ano de 1789, Saint-Domingue era a mais próspera colônia francesa. Produzia cerca de 40% de todo o açúcar do mundo. E todo esse lucro ia para a França. Nessa região, né, que hoje a gente chama de Haiti, 40% não, desculpa, 500 mil de pessoas que viviam na ilha eram escravos e extremamente maltratados, né? Então faltava alimentos, eles morriam muito, né, por conta dos castigos, do trabalho, as doenças. E além desses escravos, existia lá no Haiti uma porção uma parcela, né, da população que era de origem africana e trabalhava como empregados domésticos. Eles eram um pouco mais bem tratados, eles podiam participar do exército, eram escolarizados. Então, isso vai fazer diferença, né? E isso vai trazer um ponto diferente nesse processo de independência. Então, o que acontece? Quando houve a Revolução Francesa, os fazendeiros franceses começam a discutir uma possível aplicação da Revolução lá da França no Haiti, para a independência da ilha. E aí, em 1791, eles vão pegar a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tinha sido elaborada, né? E o governo francês ele vai fornecer para todo homem que fosse livre e proprietário de terra cidadania francesa. Quem é que ficou interessado nisso?
a galera aqui da ilha caribenha. Só que existia uma diferença importante. Muitos donos de terra eram negros. E aí existia, né, uma parcela da população do Haiti que tinha, né, terras e era negra. Bom, quando os escravos ficam sabendo disso, eles resolvem então pleitear cidadania, liberdade. E aí a Revolução Francesa não chega, né, nesse lugar. Não dá para os escravos liberdade. Então o que eles fazem? Eles começam a destruir as plantações e começam a expulsar os colonizadores, matando inclusive alguns deles que se recusassem a sair. Esse grupo de revoltosos, né, de revolucionários, eles foram liderados por um cara chamado François Toussaint, que era neto de um chefe africano que conseguiu derrotar os franceses. Aí depois ele vai adotar o nome de Toussaint Louverture, que significa abertura em francês, né? E ele se torna o grande chefe, o grande líder militar, né, dessa revolução. O Toussaint, ele vai transformar os escravos em soldados muito bons. E aí, quem é que vai apoiar todo esse movimento de guerra contra a França? Ela mesma, a Inglaterra. Pois bem, do ladinho aqui, nós temos a República Dominicana, que era espanhola. Então, os espanhóis também vão ajudar nesse processo aqui de independência. Então, nós tínhamos as tropas haitianas, auxiliadas por ingleses e espanhóis. Essa guerra foi extremamente forte, bem sangrenta, e eles começaram a expulsar os franceses. Ainda no ano de 1791, começa uma guerra civil, né? Então, eles passam a ter um conflito entre eles mesmos, não só mais a ideia de expulsar, né? Bom, se bem que a gente pode pensar, né, num contexto de guerra civil mesmo, ainda que contra os franceses, né? Porque dentro do próprio território, né, a gente chama de guerra civil. Então, começa, né, o conflito e os revolucionários conseguem dominar quase toda a ilha. Percebendo que eles não iam conseguir derrotar os revolucionários, o governo francês ele decide abolir a escravidão formalmente. Então, olha, tá bom, vai, já que vocês, né? Eu já estava pensando nisso. Para que vocês fizeram uma revolução? Eu já ia libertar vocês mesmo, né? E aí, em 1794, então, o governo francês abole a escravidão. Só que aí o Napoleão Bonaparte se torna imperador. E aí o que o Napoleão Bonaparte faz? Decide retomar os processos de escravidão nas colônias, né, nos seus territórios. E por que ele queria isso? Porque ele precisava de verba para aumentar o seu exército, para continuar conquistando territórios na Europa e também construir um império francês na América. E aí, então, o Napoleão ele não obedece à Constituição que o Haiti havia promulgado, né? O país Haiti cria agora uma Constituição para eles. O Napoleão desobedece, manda um general da França para o Haiti para restabelecer a escravidão e reestabelecer as leis de acordo com as ideias da França. Esse general, quando ele chega no Haiti, ele consegue vencer algumas batalhas, né? E ele captura o Toussaint. O Toussaint é enviado para a França e lá na França ele vai morrer, né? Ele é morto. Quando o general Charles Leclerc
Quando ele vem para cá, para América Central, né, no Haiti, ele traz um exército com ele, obviamente, né? Muitos soldados franceses morreram de febre amarela. E aí outros foram sendo eliminados no próprio conflito. O que acontece? Embora tenha conseguido vencer no comecinho, o exército francês começa a diminuir, né, a sofrer baixas. E aí, então, esse período de glória da França dura pouco. O Toussaint é preso, então agora outro cara aparece como líder, né, desse movimento do Haiti, que é o Jacques Dessalines. E aí, no ano de 1804, o Jacques Dessalines ele declara Saint-Domingue como uma república independente e passa a usar o nome de Haiti oficialmente, tá? É considerada a primeira revolta de escravos bem-sucedidas no mundo moderno e, junto com a Rússia, uma das pouquíssimas nações que conseguiram derrotar o exército napoleônico. Bom, a liberdade veio, né? A Lili cantou, mas a agricultura estava em colapso por conta da guerra. Os haitianos foram obrigados a pagar, né, indenizações aos proprietários de escravos. Eles ficaram com uma dívida de 150 milhões de francos. E aí, então, o Haiti ele se transforma num país liberto, mas com muitos problemas, né? Muitos problemas. Eles chegam a pedir ajuda da Espanha, do país vizinho, né? Mas aí eles têm medo de serem recolonizados agora pela Espanha, e aí então eles nem entram nesse assunto aí, e eles vão inclusive auxiliar os demais países da América a lutar pela independência contra a Espanha. Bom, o Haiti então fica numa pindaíba desgrenhenta. Pindaíba essa que está até hoje, né? É o país mais pobre da América, né? Ele aparece como um dos mais pobres do mundo. Da América ele é o mais pobre, mas no mundo ele aparece como um dos mais pobres também. É um país que, além de tudo, sofre com muitos eventos naturais, muitos abalos sísmicos, muitos. E são abalos sísmicos, assim, terríveis, tipo, de alta magnitude, o que leva eles a mais problemas ainda. E sei lá, né? Tipo, eles estão, acho que, esperando um movimento de melhora, porque realmente é muito triste a situação do Haiti. É bastante complicado, né? Talvez uma falta de planejamento, talvez a necessidade extrema de se ver livre, né, de uma escravidão. Não, acabou que eles não tiveram um plano, né? E a França ali tentando acabar com eles. O Haiti conseguiu a sua independência, sim. É um marco na história por conta de todas as características, né? Sobretudo os escravos. Mas infelizmente é um país que sofre muito, e sofre muito mesmo, tá? Quando a gente fala de crise do Império Colonial Espanhol, a gente tem que dividir isso muito bem, né? Por quê? Durante os primeiros 150 anos de exploração feita pela Espanha, a Espanha ela escraviza e acaba, né? Ela aniquila os indígenas, ela faz uma exploração das riquezas minerais, ela vai desenvolver centros de colonização,
né, muito ricos e muito prósperos. E aí, nesse momento da história, a classe dominante, né, nas colônias, elas estavam ligadas aos interesses espanhóis. Quem eram, né, esses homens elitizados? Eram os chapetones. E eles foram responsáveis, inclusive, pelo crescimento de centros urbanos, eles foram responsáveis pelo desenvolvimento cultural da região, né? Eles foram responsáveis por criação de universidades e, enfim. Acontece que depois desse período, né, depois desse grande momento da Espanha, essa situação ela começa a se inverter. E aí tem um declínio da produção mineradora, as elites locais elas passam a ficar mais fortes para os interesses delas, não para atender aos interesses da coroa espanhola. Elas querem se fortalecer territorialmente, elas querem ter mais terras, né? Elas querem fazer parte desse processo mercantilista. E aí o negócio começa a desandar, tá? Mas, se a gente for pensar, né, também, historicamente, né, fazendo aí um contexto geral, obviamente que o fim, né, a crise do Império Colonial Espanhol também está ligado ao que estava acontecendo na Europa, né? E aí a gente pode falar, sim, da Revolução Francesa, a ascensão do Napoleão, né? Então, o Napoleão ele toma a Espanha para ele, né? Ele vai dominar a Espanha por muito tempo. E aí fica meio sem sentido, não sei se vocês conseguem entender, mas fica meio sem sentido você manter uma colônia de uma coroa que nem existe mais. E aí, então, né, algumas coisas começam a acontecer nesse sentido de transformação, né, e de independência. Então, a partir do século XVIII, a Espanha ela vai percebendo que há um processo de mudanças muito grande que estão refletindo a decadência dessa grande potência que era a Espanha. O esgotamento das principais jazidas de minério no México e no Peru vinha acontecendo desde o século XVII, tirando da Espanha a sua grande fonte de renda, né, de riqueza. E aí, a Espanha ela se envolve em alguns conflitos na Europa, especialmente a Guerra de Sucessão Espanhola, que tem vitória da Inglaterra, né, determinando a ascensão de Felipe V ao trono e a imposição do Tratado de Utrecht. Tudo isso vai beneficiar a Inglaterra, também de um ponto de vista comercial, mercantil, porque nessa época não, né? Um pouco antes disso, a Espanha também tinha uma esquadra naval muito forte. Então ela tinha uma força, né? Que depois passa a ser da Inglaterra, tá? Bom, com essa ascensão, né, da Inglaterra, também a partir desse ponto de vista comercial, né, a Inglaterra começa a fazer comércio direto com algumas colônias espanholas. Gente, quando isso acontece, nós temos o fim de uma coisa que é importante demais para a história das colônias, que é o pacto colonial, que vai acontecer no Brasil a mesma coisa, tá?
o pacto colonial. Se eu estabeleço, por alguma razão, o fim desse pacto, todo o meu processo de colonização ele começa a entrar em declínio de alguma forma, tá? Bom, no decorrer do século XVIII, né, essas transformações elas foram no seguinte sentido, né? Sistema de frotas anuais abolido, e aí as colônias elas começaram a realizar comércio entre os seus portos, extinguindo essa relação mais exclusiva. O aumento da influência inglesa, que vai criando condições para novas relações comerciais. A influência dos ideais iluministas também, né, que é importante sempre lembrar disso. E aí, as reformas que a princípio iam favorecer somente a burguesia espanhola vão comprometer todo o processo de colonização. Por quê, Pro? Porque existe uma vontade muito grande dessa elite espanhola aqui na América de ser elite de verdade, né? De ter privilégios, de ter benefícios. E aí tudo que ela vai fazendo vai tendo reflexos. E esses reflexos vão culminar com os processos de independência, tá? Então, do ponto de vista da metrópole, esse esgotamento do sistema colonial ele pode ser percebido no início do século XIX. O que bate nesse período, historicamente? Época das guerras napoleônicas. A Europa está vivendo a crise do antigo regime, que é esse absolutismo. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa começam a gritar no mundo todo, né? Então, poxa, por que um cara que é espanhol, tá aqui na América Espanhola, ele tá vendo tanta coisa da hora acontecendo lá na Europa e aqui ele não vai tentar se colocar? Ele percebe que talvez ele tenha mais rendimentos, que ele tenha mais liberdade, que ele tenha mais dinheiro, mais riqueza, ele não vai querer? Lógico que ele vai querer. E aí, então, o avanço das ideias iluministas, né, que vai começar a colocar em questionamento esse absolutismo colonial. E aí as colônias passam a defender a liberdade em relação à Espanha, tá? E para coroar tudo isso, né, para finalizar, resumindo essa história, a invasão das tropas de Napoleão na Espanha também vão contribuir para que a ideia da liberdade, né, do liberalismo, se espalhasse aqui pela América Espanhola, né? E aí é assim, mas se o meu rei não é mais o rei não é mais espanhol, agora é um rei francês, o que eu tenho que ficar dando satisfação para a Espanha? A elite fala, bora libertar, chega dessa conversa. E aí, tudo isso, gente, vai ser o primeiro passo para os processos de independência e as lutas de independência, tá? Quando Napoleão perde, né, e aí os processos lá na Europa começam a voltar, né, então a gente tem o Congresso de Viena, a junção ali das 5 grandes potências, né, para retomar o absolutismo, o antigo regime, a elite aqui espanhola, né, que eram os criollos, que eram os espanhóis nascidos aqui na América, os descendentes de espanhóis, né, aqui da América, eles falam, não, se a gente voltar, a gente não vai conseguir, a gente já chegou longe, não vamos retomar aqueles processos de amarras a partir do pacto colonial. Se a gente não for daqui para frente agora numa luta real pela independência, a gente vai se ferrar, a gente vai voltar no processo anterior que a gente não quer. Então, daqui para frente agora, a gente tem que lutar pela independência. E aí sim,
né, daí para frente, a gente vai ver como que surgem, né, as nações da América Espanhola, por que elas são divididas em países menores, né, quais foram os líderes das lutas, dos movimentos revolucionários, e a diferença gritante entre, por exemplo, os processos de independência desses países e o nosso processo de independência aqui no Brasil.